Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje eu vou ensinar para você aqui, todo mundo trouxe o caderno de caligrafia? Não? Vocês estão religiosos demais. Caderno de caligrafia denuncia a idade do peão, né? Mas foi minha mãe que me falou a respeito, eu não sei o que é isso não. Vou escrever. Se você não entender o que eu escrevi aqui, querido, fica tranquilo. Tem hora que eu também não entendo. Então, estamos juntos, no mesmo espírito. Amém? Cara, nós estamos passando por um momento aqui que, na minha opinião, já conversei isso com algumas pessoas, é um mover do Espírito. Essas mensagens que têm sido trazidas acerca de adoradores ou religiosos, elas nos direcionam, nos apontam para um novo tempo. Algo que eu creio que Deus está querendo fazer na nossa igreja, e para isso Ele precisa causar um certo desconforto. Ele vai começar a mexer no nosso entendimento acerca do que é realmente ser um adorador. Porque eu tenho certeza que aqui dentro ninguém se julga religioso. Mas acreditamos ser todos adoradores. Então Deus ele vai causar um certo desconforto em nós, à medida que as palavras vão sendo ministradas. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar essa série, mas eu sei que ela vai durar o tempo necessário para que Deus nos leve para um novo nível, para um novo patamar. Isso como igreja, mas também como sacerdotes, também como emissários de um reino, também como pessoas que vão anunciar a vinda de um reino. Não gosto de dizer que o Senhor tem pressa, porque parece que quando eu falo que Deus está com pressa, dá a impressão que Ele se atrasou, né? E Ele não se atrasa nunca. Ele é cirúrgico, Ele é pontual. Mas aquilo que está acontecendo com nós é para fechar o ano e vai fechar um ciclo. Não foi à toa que você, durante muito tempo, você ouviu palavras desse altar acerca de paternidade, secreto, e nos afunilaram para isso, adoradores ou religiosos. Então quero aproveitar o ensejo também é uma palavra antiga, né? Vamos aproveitar o momento e perguntar: onde estão os adoradores aqui? Veio algum adorador aqui nessa noite? Nós estamos numa reunião de adoradores. Você tem certeza que você é adorador? Eu creio que Deus, Ele, como eu disse, Ele está causando um certo desconforto em nós, para que nós possamos entender algumas movimentações no espírito que Ele quer causar nesse tempo. Porque quando a gente fala de adorador, a fluência de um adorador é a adoração, amém? Todos concordam com isso? Amém? E hoje o Senhor falou comigo acerca disso. Adoração. E eu falei: Senhor, mas o que essa palavra ela vai me permitir levar o seu povo acerca de ser adorador? E ele disse: se nós não entendermos o que é a adoração, nós não podemos nos considerar adoradores. Porque muitas vezes a gente sai de casa e vem para um culto como esse para cultuar o louvor. Você cultua o culto às vezes. E eu disse hoje à tarde aqui, um adorador, ele não vem para o culto para adorar. Como é que é, pastor? O adorador não vem para o culto para adorar. O adorador, ele vem para o culto adorando. Ele já vem adorando. Ele tem uma vida de adoração. E é sobre a adoração que eu quero tentar esmiuçar com você, para que isso pegue no teu espírito e você saia daqui realmente posicionado como adorador. Então hoje, eu estudando essa palavra, estudando essa mensagem,
O Senhor falou comigo, Peterson, vamos entender a adoração. O Senhor disse, adoração, existe algo mais, dentro da própria palavra que Ele quer nos levar. Vocês estão vendo aí? O adorador necessariamente tem que sofrer a dor da ação. Se eu me julgo um adorador, mas não me posiciono para sofrer a dor da ação, eu sou um religioso. Pastor, não estou entendendo. Porque essa equação ela tem um resultado. Sofrer a dor da ação tem um resultado que é ser mais parecido com Ele. Esse é o resultado dessa equação. Adorador, adora. Adorador, adoração. A dor da ação resulta em mim uma semelhança com Ele. Por isso que a palavra diz que o Pai procura por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, mas o que tem a ver essa dor? Yeshua disse assim, se você quer me seguir, toma a sua cruz e me segue. Não tem ninguém melhor do que Ele para falar para mim e para você sobre dor. Um adorador genuíno sofre a dor da ação para mover, para permitir, para causar uma transformação, não na sua própria vida, mas na vida de quem está do lado. Um adorador genuíno, ele se entrega à dor de uma ação, de orar por quem muitas vezes não quer oração, de pregar para alguém que muitas vezes não quer ouvir, de ser resposta na vida das pessoas que não querem essa resposta. Mulher, a dor da ação muitas vezes se resume em se posicionar como uma mulher sábia, aquela que edifica a casa. Porque a palavra diz que a mulher espiritual, ela edifica a casa, amém? É isso? A palavra diz que a mulher que jejua muito o dia inteiro, ela que edifica a casa. É isso? A palavra diz que a mulher que ora 24 horas por dia, que é espiritual ela que edifica a casa. A palavra diz que a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia é aquela que sabe suportar a dor da ação. É aquela que sabe suportar a dor de olhar para um casamento sendo tragado pelo adultério, mas continua firme, continua posicionada, continua crendo que algo Ele vai fazer. Adorador suporta. Fala assim para você mesmo, adorador, meu Deus. Fala assim para você mesmo, adorador suporta. Suporta. Essa é a fé que Deus procura, uma fé que suporta. Esse é um atributo de um adorador que tem fé para suportar. Quantos aqui têm fé para receber uma cura? Levanta a mão. Quantos aqui têm fé para que Deus mude a sua situação financeira antes do final do ano? E não vai ser no Vale Cap não, viu, irmão? Quantos aqui têm fé para que Deus mude a sua família
e vocês estejam todos reunidos e conquistem novas coisas, novos relacionamentos entre si, novos relacionamentos nos velhos relacionamentos, e conquiste isso antes de acabar o ano. Quantos aqui estão preparados para isso? Amém? Você tem fé para isso? Mas você tem fé para ouvir o silêncio de Deus? Você tem fé para não receber nada disso que eu falei? Para a enfermidade continuar dentro da sua casa, para o casamento continuar manco, para a família continuar meio que desunida, meio que desmantelada? Você tem fé? Porque aí é preciso suportar. Uma fé que conquista, querido, qualquer um tem. E Yeshua disse assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai olhar para aquela montanha e vai dizer: lança-te ao mar, e ela vai. A gente fala e a gente sabe que mostarda, eu vou tirar esse negócio aqui que eu vou acabar derrubando. Eu sei que eu vou. Eu tenho fé para isso. Um grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele é resistente. Então ele comparou a fé, o poder da fé, de mover uma montanha, com a demonstração de uma fé pequena. Vou resumir isso. Falar para uma montanha: lança-te ao mar, é uma demonstração de pequena fé. Não sou eu quem disse, foi o homem. Mas calar-se diante de Pilatos é a demonstração do mais profundo amor. Porque adorador genuíno suporta a dor da ação. Abre comigo sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 5. Perdão, capítulo de número 4. Verso 5. Você vai entender que um adorador, ele não vive pela expectativa daquilo que ele faz, daquilo que ele pode fazer. Mas o adorador, ele vive crendo daquilo que ele fará através de mim, daquilo que ele fará através de nós como igreja. João capítulo 4, verso 5, diz assim: chegou uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, as terras a qual dera o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, ou o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto a esse poço, e era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. E seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. E disse a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes algo? Pedes algo de beber a mim? Eu que sou uma mulher e samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. E respondeu-lhe Jesus: se tu soubesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem um balde e o poço é fundo. De onde vem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele próprio bebeu, e também bebeu seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, pois eu não
pois eu não quero mais ter sede, e nem precisarei mais vir tirá-la. Disse Jesus: então vai, chama o teu marido. E ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: tens razão em dizer que não tem marido, pois já tivesse 5, e o que agora tens não é seu marido. Nisso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve se adorar. E Jesus lhe disse: mulher, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorai o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adora, pois Deus é espírito, e importa que os o adorem em espírito e em verdade. Queridos, quando eu estava estudando essa passagem hoje, algumas coisas o Senhor começou a pontuar comigo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas você tem que, no momento que você recebe isso, no momento em que você está sendo alimentado, ou como terra está sendo semeado através dessa palavra, o seu espírito precisa entender uma coisa. O apóstolo Pedro nos diz: nós somos casas espirituais. Mais importante do que aquilo que nós vamos fazer é o que nós estamos nos tornando nele. Mais valioso é o que eu torno do que o que eu faço, porque à medida daquilo que eu me torno nele, aquilo que eu faço começa a ter mais relevância. Nós vamos entrar numa fase em que o Senhor está nos posicionando como igreja, para que nós possamos entender que adoradores rompem as barreiras físicas do templo. O Senhor está nos chamando, está nos apontando para algo que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, amém? Mas algo que Ele quer curar lá fora. Existe uma nação, um exército de pessoas que precisam ser tocadas. E o Senhor não vai enviar anjos para isso. Ele vai enviar você. Ele vai enviar a mim. Ele vai nos reposicionar para subirmos um nível e começarmos a fazer aquilo que Ele faz. Pedro, quando fala que nós somos casas espirituais, ele nos deixa entender que o crescimento como igreja não está simplesmente ligado naquilo que nós estamos fazendo, mas ele está intimamente ligado naquilo que nós somos como igreja. Em quem somos define o que fazemos. Nós precisamos sim, como adoradores, aquele que suporta a dor da ação, nos tornar mais parecido com Ele. E ser parecido com Ele é lançar uma ótica segundo a ótica dEle. É olhar para a mulher pecadora, é olhar para a prostituta, é olhar para o leproso e enxergar a mulher, enxergar o filho. E tirarmos a ótica da religiosidade, que quando eu me aproximo de alguém que não confessa a mesma fé que eu logo já enumero que aquela pessoa faz diferente de mim. Mas Ele te convida hoje a arrancar essa capa de religiosidade, porque nós temos algo meio equivocado. Pastor Mateus, semana passada, ele foi cirúrgico aqui, quando ele subiu de terno e gravata, porque aquilo veio para nos mostrar que aquilo que eu penso ser religiosidade não está ligado àquilo que eu visto, não está ligado na minha roupa.
Glória a Deus que aqui nós não temos uso e costume. Você pode vir à vontade, de bermuda, de chinelo, de camiseta. Você pode vir à vontade, irmão. O problema é quando aquilo que eu faço, quando eu faço da minha liberdade uma nova religião. Afinal de contas, Deus agora só está usando os cabeludos igual o pastor. Pastor Sérgio não entra. Deus agora só está usando quem usa calça jeans e tênis. O pessoal do terno e da gravata está fora. Sem perceber, nós estamos começando um novo movimento. Uma nova religião vem surgindo daquilo que poderia ser perfeito. Não perfeito para mim, nem perfeito para você, mas perfeito para quem está do nosso lado. Teve uma vez que eu morava em Cruzeiro ainda, e uma pessoa me chamou para ministrar, para encerrar um congresso de adoração. Ele falou: pastor, você vai? Não, eu não era pastor. Não, eu era. Ah, sei lá. Você vai? Eu falei: vou, pode contar comigo. E a gente parado na calçada, conversando assim, ele pegando o meu número e falou: eu vou confirmar com você só o horário, mas já está marcado, é a última ministração, você vai encerrar o congresso, beleza, beleza. E nisso toca o telefone dele. Era o pastor dele. Era final do ano. Um calor terrível. E o meu irmãozinho que estava falando comigo, ele estava de camisa preta, de microfibra, gravata vermelha, calça preta e paletó preto. 3:30 da tarde. O sol. E eu falei: meu Deus, tem que ter muita fé para usar um negócio desse. Muita fé. E ele começou a conversar: você vai, então tá fechado, o telefone toca, ele deu uns passinhos para trás e tal. Ele voltou meio assim. Ele falou: pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei: deixa, cara. O senhor tem terno, né? Eu tenho. Mas eu falei para ele, falou: irmão, pior que eu não tenho, cara. Ele falou: ô pastor, terno é a armadura do cristão. Eu falei: mesmo? É, ué, o senhor tem que ter terno. O senhor vai arrumar um terno. Eu falei: querido, mas por que você acha que eu preciso de um terno? Não, porque terno é o melhor que o senhor pode oferecer para Deus. Cara, eu confesso para você, eu sou do signo de cavalo, com ascendente de potro mesmo. Eu falei: não aguentei. Eu falei: eu vou ter que dar um coice nele agora. Eu falei: querido, o terno então, é muito importante? É. Você me desculpa, então. Começa trocando esse terninho seu de R$99 que você comprou no lojão, que Deus não está aceitando, não. Que se é o melhor, você tem que comprar logo um Yves Saint Laurent da vida, um Ralph Lauren da vida aí, logo de 20 mil, aí. Nossa, pastor, mas não é assim. Eu falei: não, estou indo na linha do seu raciocínio. Se o terno é o melhor para Deus, esse aí, Deus está pegando. Deus está zoando. Ele ficou meio desconcertado e tal. Depois eu pedi desculpa para ele também. Alguns anos depois eu pedi desculpa para ele. Eu fui encerrar aquele congresso e foi uma bênção. Foi uma bênção. Não fui de terno. Foi tudo tranquilo. Mas aquilo causou algo em mim e eu percebi que eu fiquei muito incomodado com a pergunta dele. Por quê? Porque eu estava criando em mim uma nova roupagem. Achando que eu não era religioso, mas eu estava sendo religioso sem o terno e sem a gravata. Então, quando você olhar para o estereótipo de alguém, você não encontra um adorador no estereótipo. Você encontra um adorador por dentro. É assim que ele procura. O Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É assim que ele nos busca. Por isso que durante muito tempo você foi condicionado aqui, foi ensinado a ir para o seu secreto, a buscar a Deus no secreto, para que Ele te encontre lá, para que lá Ele forje em você um caráter de adorador. E é isso que nós precisamos entender e aprender, a suportarmos a dor da adoração, arrancarmos de nossa mente
todo esse entendimento equivocado acerca de religião, nós podemos estar aqui congregando num lugar onde não tem julgo nenhum. Você fica livre à vontade e se tornar um novo religioso. Vai ser o religioso Power Mega Plus 2021. Por quê? Porque é uma nova tendência. E isso nós precisamos tirar. Nós precisamos perder. Precisamos deixar que Ele arranque isso de nós. Mas olhando para essa passagem, no capítulo 4 do Evangelho de João, eu separei algumas coisas que a gente pode trazer para a nossa vida, desse diálogo que Yeshua teve com a mulher. Ela começa dizendo acerca do poço. Ela fala: Senhor, você não tem nenhum balde. Como é que você vai tirar água? O poço é fundo. A Bíblia diz que era quase meio-dia, e uma mulher foi ter com Jesus, foi até Jesus, e ele puxou o assunto com ela. Isso é muito legal, porque a cultura não permitia que um homem se dirigisse à mulher sozinho, muito menos ela, uma samaritana. Jesus está ali quebrando um jugo cultural. Ele puxa assunto com ela. Ele começa a arrancar dela, porque ele quer fazer algo através dela. Ele começa a arrancar alguma coisa dela. E ela, interessada, ela dá conversa e ela surge com algumas interrogações. O senhor não tem nenhum balde, cara. Está me tirando, como é que você vai tirar balde aí? O poço é fundo. Essa mulher, ela aponta para a igreja. Nós, como igreja, estamos buscando resultados para sanar, para resolver as nossas próprias necessidades. Nós vamos até um poço porque nós temos sede. Nós vamos até um poço porque nós temos fome. Pastor, não estou entendendo. Você vem até um culto buscar a resolução dos seus problemas. Um adorador não vem a um culto para buscar uma resposta, ele vem para ser a resposta. E nós nos movimentamos de uma forma equivocada. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Você tem que falar comigo. Eu estou precisando resolver isso aqui. Eu estou precisando resolver isso aqui lá. Nós viemos movimentados pelo combustível da nossa necessidade. E por ter esse combustível da nossa necessidade, qualquer um que nos chama a atenção e você acha que pode resolver o seu problema, você vai buscar. Ah, não estou entendendo. Está cheio de igreja, querido, que quando promete alguma coisa, faz fila. Está cheio de lugar, que quando é o culto da prosperidade, aglomeração total. Por quê? Porque o nosso combustível de busca é a nossa necessidade. E eu estou atribuindo a ele, olhando para ele e falando assim: não, você não pode fazer nada, porque o poço é fundo, você não tem balde. Eu coloquei aqui, na maioria das vezes, falando do poço, que Yeshua quer nos ensinar algo, é para nos arrancar da superfície, para nos arrancar da superficialidade, quase que, da superficialidade dos nossos relacionamentos com Ele. O poço é fundo, meu irmão, porque Ele quer te levar para águas mais profundas, porque Ele precisa te ensinar algo novo. Não dá mais para entrar culto e sair culto e você permanecer da mesma forma. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Deus não vai dar nada profundo para uma geração rasa. Deus não vai dar nada para você se você continuar na superfície. Por isso Ele fala assim: Ezequiel, anda mais 1000. Anda mais 1000, anda mais 1000, até que você não tenha mais controle daquilo que você está fazendo nele. Deus quer te levar para águas mais profundas. Águas que curam, que transformam, que libertam. Senhor, mas como você vai me dar essa água? Como, Yeshua, se você não tem nenhum balde, você não tem nenhuma corda, você não tem nada? Como que você vai fazer isso? Eu coloquei que balde aponta para os mecanismos que nós utilizamos.
E o problema é que nós condicionamos a nossa fé a esses baldes, a esses mecanismos. Nós vamos agora, a partir da semana que vem, por isso que eu estou com essas canetas aqui. A partir da semana que vem nós vamos ter aqui, nós vamos distribuir para você as canetas ungidas. Pastor Camilo, ele vai subir um monte, junto com a equipe de fé do Ministério do TAP. Mas como eu estou revelando, ele não vai me levar, é só os outros pastores que vão. Meio-dia, para ungir essas canetas lá no monte. E vai distribuir aqui para você. E você vai assinar os cheques que você tem, os contratos que você tem. Você vai assinar tudo lá que você tiver que assinar, meter a caneta em tudo. E por causa dessa caneta ungida, a sua vida vai ser transformada. Sabe o que é isso? A gente está te dando um balde. E o problema disso é que você condiciona a sua fé para receber uma água viva somente se você tiver um balde. Somente se você tiver uma caneta ungida na sua bolsa. Somente se você tiver uma máscara do Covid ungida, que o anjo passou 7 vezes, deu a volta nela e ela até brilhou. Aí você não sai de casa sem a sua máscara. Nós condicionamos a nossa fé e nos posicionamos como pedintes espirituais e atrelamos aquilo que nós acreditamos em coisas. Isso é que aquela mulher estava falando, falou assim: como é que você pode me dar uma água viva se você não tem nenhum balde? Como é que a minha vida pode mudar se eu não tenho aquela caneta? Como é que a minha história pode ser diferente se eu não tenho aquela máscara do anjo Gabriel? Como é que as coisas podem acontecer? O que aquela mulher não sabia é que ela estava de frente com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. O que aquela mulher não sabia é que aquele homem que estava oferecendo água para ela, ele é a própria água. Ele é a própria água viva. É Ele quem muda a história, não é um balde, não é o poço. Ele se posicionou naquele lugar, porque ele ia falar com ela. A Bíblia diz que era quase meio-dia. Ele se posicionou naquele lugar, porque ele falou: tem uma mulher lá, e vale a pena atentar para isso, porque se era quase meio-dia, ele está dizendo para ela assim: querida, até hoje, tudo na sua vida deu errado, metade da sua vida foi só desacerto, teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu, metade da sua vida passou, mas agora eu te proponho algo novo, um tempo novo, uma nova história, uma vida nova. É isso que Ele está nos propondo. Até hoje nós nos posicionamos como adoradores, sem sofrer a dor da ação. Mas Ele está dizendo para você: deixa os baldes de lado, que você vai começar a mergulhar naquilo que é água viva de verdade, e vai se tornar um adorador genuíno. Aquele que o meu Pai procura. Porque não adianta você vir para cá e tentar se posicionar em performance, porque não é isso que Ele quer. Não adianta você vir para cá e tentar cantar da melhor maneira possível, não que isso seja errado. Tem gente que canta muito bem, amém por isso. Mas não é isso que Ele está procurando. Ele está procurando é por adorador, é por pessoa, é por gente. Meu Pai procura por gente. Não é pela sua performance no culto, pelo seu melhor louvor. Não. É por aquilo que Ele está causando em você. É por aquilo que está mudando em você do lado de dentro. Ele está dizendo para você: você não precisa mais ir no poço. Você não precisa mais de balde. Por quê? Porque quando você beber dessa água que eu tenho para te dar, no seu interior, dentro de você, vai ter uma nascente que vai jorrar para a vida toda. Pastor, não estou entendendo.
Talvez você tenha vindo aqui no culto até hoje, buscando respostas e soluções para as suas causas, buscando respostas e soluções para as suas necessidades. Até hoje foi assim. Só que ele está dizendo para você, a partir de hoje, você não vai ser mais quem busca água, você vai ter água para oferecer. Porque dentro de você tem uma nascente. Dentro de você vai jorrar água viva para toda a eternidade. Essa mulher entendeu a parada. E ela falou, então me dá dessa água. Dá para mim dessa água, eu quero beber. Aí ele fala para ela, vai lá, chama o teu marido, tudo que você já sabe da história, e volta. Ela fala, não tem marido e tal. O que ele estava falando para ela ali é exatamente o que eu acabei de te explicar agora. Você não pode vir para cá buscando as soluções somente do seu problema. Você tem que se movimentar agora como uma resposta e não como uma questão. Porque você é portador da água viva. E aquela mulher, a palavra diz que os discípulos voltaram, pois eles haviam ido na cidade. Foram na cidade comprar comida. Quem foi na cidade? Quem foi na cidade? Os discípulos que caminhavam com Yeshua. Os discípulos que tinham o melhor pastor. Os discípulos que acompanhavam um homem, cara, fora do normal. Os discípulos que viam milagres. Esses foram na cidade. Mas foram comprar comida. Foram buscar solução para suas próprias necessidades. E quem busca solução para a sua própria necessidade não consegue enxergar o outro. Eles foram para a cidade buscar comida e não perceberam a cidade. Aquela mulher samaritana saiu do poço sem, acredito eu, sem levar o seu jarro, sem levar a sua água, e foi para a cidade, e toda a cidade foi ter com Jesus. Você continua no livro, toda a cidade foi até Jesus. Por quê? Porque aquela mulher entendeu que mais do que as necessidades dela, agora ela tinha uma água para oferecer, e aquele povo que a ouviu, foi ver de quem ela estava falando. A palavra diz que o povo disse a ela, nós agora cremos, não mais pelo que tu nos disseste, mas porque nós o ouvimos. Está vendo como é fácil ser um religioso? Está vendo como é muito fácil olhar para os nossos irmãos de outras denominações, que têm alguns usos e costumes que a gente julga ser parte de uma religiosidade, e nós sermos os religiosos? Andar com Jesus, estar diariamente com Ele, entrar no seu secreto, buscar Jesus, e ainda assim não perceber a cidade, ainda assim não perceber a necessidade do outro, ainda assim não perceber que o outro precisa daquilo que eu carrego. Quando Yeshua fala para ela, quando ela questiona Yeshua, ela fala, por acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele ali fala para ela, querido, se você beber dessa água, você vai continuar com sede. Ela estava se referindo ao poço. Então se você beber dessa água, você vai continuar com sede. O Espírito grita aos nossos ouvidos hoje, dizendo que dependendo da água que você bebe, você continua com sede. Você pode vir para um lugar como esse, participar do louvor, do momento de louvor, participar das adorações, participar das orações, ouvir as mensagens e ainda assim continuar com sede. Por quê? Porque não se trata do poço de Jacó, não se trata do lugar, se trata de ter um encontro verdadeiro com Ele. Se trata de permitir que Ele nos toque e comece a nos mudar a partir daquilo que Ele é dentro de nós.
Ou nós nos posicionamos e permitimos que Ele comece a causar essa mudança, ou a gente continua voltando com sede, ou a gente continua tendo que voltar dia após dia, num culto como esse, buscando somente a solução das nossas necessidades, buscando somente aquilo que vai resolver o meu problema. Quando Ele está dizendo, o dia que você tiver um encontro comigo, aquilo que você pede, você vai ter para oferecer. Porque aquela mulher saiu da condição de sedenta para quem jorrava água. É isso que Yeshua quer fazer comigo, é isso que Ele quer fazer com você. Quer que quando nós nos movimentemos, nós possamos ser como poços que jorram água viva. Pastor, não estou entendendo. É quando você sofre a dor da ação e Ele vai te levar para um lugar que você não sabe onde é, nem eu. Mas você vai orar para alguém, você vai liberar da água que Ele te deu para alguém, e a vida dessa pessoa vai mudar. É quando você, sofrendo a dor da ação, olha para dentro da tua casa e as coisas não estão como você gostaria. Mas quando Ele te leva para ter com alguém, a água que você oferece muda a vida do outro. Porque aí, meu querido, quando nós começamos a ser moldados nele, transformados naquilo que nós somos nele, aquilo que nós fazemos tem mais relevância. E quando eu começo a cuidar das coisas dele, ele começa a cuidar das minhas coisas. É momento de nós deixarmos de lado toda uma questão cultural, religiosa, que nós supostamente dizemos que não temos, mas que está enraizada dentro de nós, que continua viva dentro de nós. É como se alguém estivesse entulhando o nosso poço. É como se o próprio Yeshua quisesse cavar em mim e cavar em você um poço para que jorre água viva, mas a sua religiosidade, um espírito de religiosidade, vem entulhando os seus poços e não permite que jorre água dali. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, eu profetizo que esse espírito de religiosidade, ele é quebrado hoje, ele é anulado hoje na tua vida. A partir de hoje, quando você sair na rua, você vê alguém com um carrinho de mão cheio de entulho, você vai dar um bicudo naquele negócio. Você não vem entulhar meu poço não, meu irmão. Você vai ficar irritado com isso. Você vai ligar isso na fé. Você vai olhar para aquela situação e vai falar assim, não, no espiritual isso não fala mais comigo. Ninguém entulha o meu poço, eu estou jorrando água viva agora. Nada pode me parar. Nada vai me parar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou nele. E aí, entra o que ele respondeu para ela. É chegada a hora que o meu Pai procura por verdadeiros adoradores. Meu Pai procura por verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura por pessoas que o adorem na sua espiritualidade, que tenham essa identidade com Ele, que seja um com Ele. Adorar em espírito é ser como o Pai, ser semelhante a Ele, porque Deus é espírito, e se Ele está procurando alguém que o adore em espírito, Ele está procurando alguém como Ele. Procurar alguém que o adore em espírito e em verdade me leva a enxergar uma cena de que Deus está lá debruçado na janela do céu, olhando e falando, quem é parecido comigo? Pastor, mas está pirando, existe isso? O próprio Yeshua falou, quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele está olhando e falando, quem é parecido comigo? É isso que Ele está procurando. Ele não está procurando a sua canção, Ele não está procurando pelo seu jejum, Ele não está procurando nem pela sua adoração, Ele está procurando por alguém que se parece com Ele, em espírito e em verdade.
Porque parecer com Ele em espírito é ser o que Ele é, mas parecer com Ele em verdade é fazer o que Ele faz. É sairmos de um ambiente de adoração para sermos adoradores lá fora, para tocarmos em vidas lá fora, para nos importarmos com pessoas além de nós. Aí eu não busco mais por aquilo que eu preciso, eu busco porque eu desejo, porque eu o amo, porque eu não sei viver sem Ele. Eu o busco porque o Pai e eu somos um. Eu não venho mais atrás de um milagre, porque a partir de agora eu sou o milagre. Eu não venho mais atrás de uma resposta, porque a partir de agora eu sou a resposta. O mais impressionante disso é quando somos tocados por Deus nessa questão. Nós começamos a viver o milagre de não precisar de milagre. Você já entendeu isso? Quando você entra na dimensão dele, é começar a viver o milagre de não precisar de milagre nenhum. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Porque eu sou aquele que Ele procura. E quando eu me torno aquele que Ele procura, as minhas palavras mudam. Eu deixo de ser um diplomata. Eu deixo de fazer política, até mesmo convencional, nos meus relacionamentos. Porque afinal de contas eu não posso desagradar o A ou B. É como se Deus nos pegasse agora e nos colocasse diante de Golias, para que nós entendêssemos algo, que precisamos transmitir uma mensagem para qualquer gigante da minha e da sua vida. Que as nossas palavras não são um acordo, mas elas são um ultimato, elas são sentenças. O Senhor vai começar a te levar a lugar, não para sentenciar vidas, mas para sentenciar ambientes. Chega de nós dissermos assim, agora eu vou entrar na presença dEle. Não, você não vai entrar, a menos que você tenha saído. Você vai manifestar. Por quê? Porque você e o Pai é um. E agora ele precisa dessa verdade. Ele busca em espírito, e amém que ele encontre, mas ele precisa dessa verdade. E a verdade é manifestar isso em todo lugar. A verdade é sermos aquilo que Ele espera de nós. Quando Ele diz que o Pai procura por verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, eu coloquei aqui, Ele está dizendo que o Pai procura por homens que ministrem a Deus dentro da realidade do próprio Deus. Você já parou para pensar por que é que Deus não mente? Porque o caráter de Deus não permite que Ele minta. Eu vou falar algo para você. Deus não mente nem se Ele quisesse. Se eu olhar para essa cadeira e falar, ela é branca, eu estou mentindo, ela é preta. Mas se Deus olha para essa cadeira e fala, ela é branca, ela vira branca. Porque a palavra dEle não está atrelada com essa realidade. A palavra dEle é atrelada à verdade daquilo que Ele anuncia. Então Ele te chama para sair do ambiente de realidade, de necessidade, para viver aquilo que é verdade dEle na tua vida. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Que agora eu vou olhar para a cadeira e quando eu falar que ela é branca, ela vai virar branca? Se essa é a sua demonstração de pequena fé, vai na fé. Mas Ele quer muito mais de você. Ele espera muito mais de você. Por quê? Porque a palavra diz que toda a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos, aqueles que se parecem com Ele, em espírito e em verdade. Chegou a hora da gente virar essa chave, desconectar de vez as buscas pelas nossas necessidades e começarmos a buscá-lo por aquilo que Ele é em mim, para que Ele possa ser na vida do meu irmão aquilo que Ele é em mim e através de mim.
a dor da ação. Quer ser um adorador? Quer ser encontrado por Ele? Porque Ele está procurando por verdadeiros adoradores. É isso que você deseja? Então se prepara para viver a dor da ação. Se coloque de pé. Está na hora de nós nos tornarmos aquilo que Ele busca, aquilo que Ele procura. Está na hora de nós deixarmos de nos movimentar por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós supostamente necessitamos, para nos movimentar pelo propósito dEle. Pelo propósito dEle. Você consegue entender que um dia Yeshua disse assim: se creres em mim, farás as mesmas coisas que eu fiz e ainda maiores? Uau! Fazer coisas maiores do que Ele fez? O que pode ser maior do que Ele fez? Mas nós não começamos a fazer nem o que Ele fez. Mas eu te digo, a menor porção dele é fazer o que Ele fez. É fazer o que Ele fez. Eu não sei como Ele vai falar com você. Eu não sei em que momento Ele vai ter um particular com você. Em que momento Ele vai te chamar. E Ele vai ministrar algo no teu coração, para que você se torne aquilo que Ele espera, aquilo que Ele busca. Mas eu tenho certeza que quando você tiver esse encontro com Ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu não estou dizendo que você ainda não teve o encontro com Ele. Aquela mulher samaritana, ela teve o encontro com Ele na beira do poço. Mas ela precisou mergulhar mais e mais naquilo que Ele queria, para ela entender o que ela tinha que fazer. Quando você tiver esse encontro com Ele de verdade, um encontro genuíno, que sacuda você nas estruturas daquilo que você é, Deus começa a mudar a sua história. No primeiro ano da minha conversão, eu passei por uma situação muito difícil financeiramente falando. Eu tinha uma empresa que ia muito bem. E num determinado momento, sem necessidade, sem precisar, eu arrumei um sócio. Mas porque eu queria atingir outros lugares, eu queria expandir, então eu precisava de mais gente, e eu precisava de um investimento e tal, e ele veio num momento, eu falei, então vamos abraçar essa causa. Só que quando ele entrou na minha vida, eu ainda não era cristão. E bem no momento que nós nos conhecemos, semanas depois, eu fui para a igreja. E eu já cheguei na igreja e teve uma campanha que valeu muito a pena. E não era campanha que dava caneta ungida, que dava nada disso. Era uma campanha de 21 dias de oração. Era oração. E eu estava muito bem, financeiramente, na minha vida pessoal. Eu não conhecia a Cris ainda, eu namorava uma outra moça, que também tinha uma vida totalmente financeiramente equilibrada. Então estava tudo encaminhando. Eu fui para a igreja e comecei a participar desse movimento, dessas 21 dias de oração. E comecei a gostar daquele negócio, e eu não tinha nada para pedir. Eu falei, não tem nada para pedir. Vou pedir o quê? Está tudo tranquilo? Está tudo em ordem? Então, o Espírito se moveu em mim, e eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor tire da minha vida
tudo aquilo que me atrapalha de te servir. Tudo aquilo que me atrapalha de ter um caráter semelhante ao seu. E eu falo para você, cuidado com o que você pede. Porque ele não brinca. Isso foi numa terça-feira. Eu tinha uma empresa, com funcionários, vendendo, bombando. Na terça-feira. Na quinta-feira, eu não tinha mais nada. Eu abri a porta do depósito do meu galpão. E foi numa época que deu uma crise muito grande também no Brasil. O risco Brasil aumentou muito. E eu tinha um depósito lotado de mercadorias pagas. E tinha mais um tanto lá no boleto também. Eu passei 2 dias fora. Quando eu voltei eu não tinha mais nada. Aquele cara que era meu sócio, ele acho que ele quis montar uma empresa só para ele. E ele catou tudo e sumiu. Ele pegou tudo e sumiu. Eu tinha dias na igreja, semanas. Eu me lembro que a minha reação naquele dia foi: eu vou matar esse cara. Eu tinha 30 anos, 31, 32 anos. Eu falei: eu vou matar esse cara. Eu entrei no carro. Eu fui para um bairro na minha cidade onde eu conhecia muita gente que tinha facilidade de me arrumar uma arma. Eu falei: eu vou pegar essa arma e eu vou matar esse cara. Porque há 12 anos atrás eu tinha no depósito pago 80 mil reais. Pago. Eu decidi, falei: eu vou matar esse cara. E quando eu cheguei no bairro, certo do que eu ia fazer, eu virei a esquina para dar na rua onde ficavam os malucos lá. O Espírito falou comigo: você não vai fazer nada. Assim como você está me ouvindo, eu ouvi o Espírito falar comigo: você não vai fazer nada. Foi você que pediu. Eu virei o carro, em obediência, e fui embora. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não conhecia Deus. Eu estava acostumado a ir até Deus buscar algo para a minha necessidade. Eu ia no poço pegar a minha água para matar a minha sede. E de repente a minha vida começou a entrar em declínio. Eu falei: meu Deus, como é que é essa parada? Agora que eu estou aqui, eu estou pegando bem aqui com o Senhor, estamos juntos. Os negócios estão... Não é possível um negócio desse. E aí eu comecei a entrar num conflito espiritual. E foi por isso que hoje eu procurei essa Bíblia que tinha esquecido ela aqui. Porque foi com ela. Eu entrei num conflito espiritual e eu falei: tá bom, eu não vou matar esse cara. Quem vê parece até que eu era um lampião, né? Cangaceiro. Eu não vou fazer isso. Tá bom, então eu vou dar um boi para ele. Mas eu entrei numa guerra com Deus. Mas numa guerra, porque ele já queria algo de mim. Quer dizer, ele não queria algo de mim, ele queria a mim. E eu entrei numa guerra com ele, uma guerra terrível. E eu lembro que eu falei a seguinte coisa: eu falei: Senhor, hoje é o último dia que eu vou na igreja, porque minha vida está um caos. Então a partir de agora eu vou resolver as coisas do meu jeito. Não vou mais na igreja, eu resolvo tudo, fique tranquilo, depois nós conversa. E nesse dia, era uma quarta-feira, eu fui no culto, falei: eu acho que Deus vai falar comigo agora. Vou no culto, dei a madura nele, né? Dei um 220 nele, ele vai falar comigo. Cheguei lá, nem sei o que foi pregado. Não falou nada comigo. Falei: o senhor está querendo que eu vou embora mesmo, né? O senhor está querendo que eu saia, então eu vou sair mesmo. No outro dia, em casa, uma amiga, filha de um pastor, ela falou: Peterson, você já assistiu aquele filme Prova de Fogo? A Prova de Fogo, se não me engano. Ou Prova de Fogo, não sei. Eu falei: não assisti não. Assiste para você ver, é legal. E eu não tinha mais nada mesmo, não tinha dinheiro, não tinha mais, tinha que trabalhar. Eu falei: vou assistir esse negócio aí, daí. Aí botei o filme é bonito. Quem assistiu aqui já sabe, é a mulher que quer largar do cara, e larga do cara, e Deus vai reconstruindo e tal, e lindo.
Mas do início ao fim, do início a quase no fim, eu não estava entendendo porque eu estava assistindo. Mas na última cena do filme, aquele casal vai se reconciliar. E aquela mulher, ela vai procurar o marido, onde ele trabalhava. Ele era subtenente do corpo de bombeiros, numa cidade pequena chamada Albany, um condado americano, muito pequeno. E o cinegrafista, ela vai dando um passo, e ele vai dando um passo na direção do outro. O cinegrafista, a imagem vai fechando. E a cena de fundo me chamou a atenção, porque tinha alguns caminhões de bombeiro. Eu falei, meu, tá errado, porque uma cidade pequena, como é que vai ter tanto caminhão assim? Aí tinha um caminhão que estava escrito nele assim, bem grande, A, no outro escrito 1. Eu falei, não, A1, A e A1. Eu falei, não, está mais errado ainda, porque se tem o A é porque tem o B, o C, o D, se tem o A1 é porque tem o A2, o A3. Eu falei, não, uma cidade desse tamanho vai ter quantos caminhões? Tá louco? E falei, vou desligar, acabou o filme, desliguei. Fui para a sala, o Espírito falou, você não queria que Deus falasse com você? Eu falei, opa, você está falando? Você não queria? Vai na Bíblia. Eu falei, beleza, A1 deve ser Apocalipse. Fui lá no Apocalipse, não era. Eu falei, não é não. Fui lá no Ageu, também não era. Eu falei, eu estou entendendo, mas eu estou agindo errado, eu vou orar. Eu falei, Senhor, se o Senhor quer falar comigo, me leva onde o Senhor quer falar comigo. E eu abri a Bíblia em Atos 1, A1, 1. E ele fala assim, eu tinha falado que eu ia sair da igreja. Era o meu último dia. E ele diz assim, querido amigo Teófilo. E segue a carta. E ele fala, permanecer em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa que te foi feita. Eu comecei a chorar. Eu me rasgava. Eu chorava. Eu falava, cara, Deus falou comigo. Agora Deus falou comigo. Porque ele começou A1, Atos 1 e outro caminhão 1. A1, 1. Querido amigo Teófilo. O meu nome é Peterson Soares Teófilo. Eu falei, Senhor, você falou comigo, cara. E nunca mais, eu já enfrentei lutas terríveis. Eu disse que ia sair da igreja. Porque eu entendi o que ele queria. E permaneço em Jerusalém, até que do alto se cumpra aquilo que ele me prometeu. E permaneço suportando a dor da ação. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, eu te peço, Senhor, que todo espírito de religiosidade seja quebrado hoje. Que todo jugo cultural, todo jugo religioso seja despedaçado, Senhor. Porque o teu Espírito tem liberdade entre nós. Faz aquilo que o Senhor quer fazer, meu Pai. Porque o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós aqui. Foi muito caro o seu investimento, Senhor. Então passe em revista em nós. Arranca de nós aquilo que não é conveniente, que não pode contribuir para o teu reino, Pai. Mas nos ensina, Senhor, a nos movimentarmos não mais pelas nossas necessidades, mas nos movimentarmos, Senhor, como quem quer jorrar água viva. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que aqui estão possam sair daqui como mananciais, possam sair daqui como fontes de água viva, jorrando, Senhor, águas que curam, águas que libertam, águas que transformam, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina a ser adoradores, nos ensina a ser aquilo que o Senhor procura, que quando o Senhor olhar do céu, que o Senhor não repita para nós aquilo que o Senhor disse para Adão, onde tu estás, mas que o Senhor olhe para nós e nos encontre, Pai. Nós temos um encontro marcado, Senhor, e eu creio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse encontro vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa história, porque a partir de hoje, nós somos os adoradores que o Senhor procura, nós somos aqueles que suportam a dor da ação, a ação de continuar amando, de continuar acreditando, mesmo quando tudo está dando errado, a ação de ficar em Jerusalém, mesmo quando tudo está dando errado, Senhor, nos ensina a suportar, em nome de Jesus o Cristo, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, querido.